da divulgação do trabalho, mas ele não. E eu fiz questão de colocar ele na dinâmica, que aquela dinâmica é uma dinâmica para pegar percepção, né? Assim, que a gente manda a pessoa ir para o lado, porque são dois movimentos, ele tem que pensar e tem que agir. Então isso torna uma palestra mais eficaz. Verdade. Né? A gente ganha, porque o pessoal se identifica com um pouco de vergonha para participar. E então a gente teve ali 85%, 90% participaram da dinâmica. O meu pessoal mesmo vergonha, eles não se perderam. Mas o objetivo não era só chegar ali e ir para lá e para cá. Era ouvir, né? Prestar atenção e ir para o lado que tinha que ir. E a maioria estavam prestando atenção na minha voz. Verdade. Falou também. Claro que assim, quando envolve, o pessoal sempre está ganhando alguma coisa, a gente torna as coisas mais, assim, importantes, né? Sim. Então, a gente fez uma dinâmica que nós demos um pix simbólico, até como a gente falou, para comprar frutas e verduras, que era o objetivo central do projeto, é os cuidados com a saúde. Aí houve um interesse, né? O pix poderia ser até de 20 reais, mas estou ganhando alguma coisa, além de estar ganhando a promoção, né, da saúde. Então, eu tive essa ideia da dinâmica. Claro que tem diversas outras dinâmicas, né, pela questão da experiência, que sim, palestras, mas assim, eu amo dar, né, palestra para as pessoas que mais precisam, são justamente as pessoas das nossas comunidades de Salvador. E que foi importante a gente ter um feedback. Como uma senhora que chegou agora, né, estava com a pressão muito alta. Né? Qual foi a pressão dela mesmo? 19 por 11. 19 por 11. Uma pressão que, de repente, ela pode infartar. Ela pode perder o rim por conta disso. E com algumas técnicas de respiração, ela saiu daqui mais saudável com a pressão de 13 por 9. Né? 13 por 9, 14 por 9, técnica de respiração. Mas isso são conhecimentos que quando, como ela aprendeu ali, que ela estiver em casa, a pressão está alta, ela já aprendeu com a pessoa que apenas ela só busca usar a respiração, se desconectar um pouco, parar para prestar atenção no corpo. Sim. Que a respiração, ela melhora, né, a sua percepção de tudo, do espaço, do autoconhecimento, e acaba trazendo um pouco com equilíbrio. Então, a partir do momento que eu falei com ela, a senhora precisa respirar aí, fundo, 10 vezes. E aí eu com a voz um pouco mais baixa, mais aveludada, e ela só no meio botou no barulho no momento que estava ali. Mas ela disse assim, olha, boa. E a voz foi entrando e ela, daqui a pouco, quando ela fez a pressão dela, 13 por 9, para quem estava de 19, né? Então, essas coisas nos alegram que trazem para a gente o verdadeiro foco daqui do Liberdade News para as comunidades. Verdade. Que é justamente a busca de qualidade de vida e saúde, levar a voz do povo, né, para os seus anseios, aquilo que a gente precisa fomentar, a melhoria do bairro, nas comunidades, porque o povo, às vezes, ele tem ali a voz, mas ele precisa de alguém que leve. Verdade. O poder público, às vezes o empresário, né, que tem muito empresário que quer fazer doação de cesta básica, mas como chegar até a quem precisa? Entendeu? Então, por isso que eu achei assim um trabalho maravilhoso do site, a ideia também de Cláudio, de vocês. Rapaz, isso aqui vai bombar e nós iremos assim chegar a muita gente em Salvador, a muita gente na Bahia. Escreva aí, sem dúvida. Com certeza. E assim, para você que está nos assistindo, esse aqui é o Sidney Myron. Saímos de uma palestra muito maravilhosa agora pela manhã e atendemos a comunidade, falamos sobre obesidade, falamos sobre sedentarismo. E esse é o compromisso social do Liberdade News, preocupado com você, com a sua saúde, com a sua família, e queremos atingir, mas também queremos não só o Sidney, mas você que pode colaborar, participar dessa rede de amigos que quer trazer melhorias para a comunidade. Você é nosso convidado especial para fazer parte de Liberdade News. Mas, Sidney, ainda no assunto, eu queria te perguntar uma coisa, meu querido.
como a gente pode estar fidelizando esse processo com o público, porque a gente sabe que quanto mais a gente trabalhar com a comunidade, mais nós seremos um referencial aqui na região de API, Liberdade e adjacências. Então, como é que a gente pode, como é que você pensa a gente desenvolver um trabalho, essa parceria cada vez mais, para criar essa relação de fidelização, para que aqui o ambiente de Liberdade se torne um ambiente de referência na área de saúde, por favor. Veja bem, já estamos sentando para conversar sobre esse assunto que é importante, inclusive já demos esse pontapé iniciante para as pessoas perceberem que saúde é coisa séria. O Brasil hoje ele teve um aumento de 300% de medicamento. A gente encontra aí, né, a indústria farmacêutica ganhando bilhões, trilhões, né, em um país subdesenvolvido, mas que apenas com gestos simples a gente pode trocar esses medicamentos caros, né, por alimentos saudáveis que vão equilibrar a nossa saúde. Verdade. Então, porque a partir do momento que a pessoa sabe que uma carne, por exemplo, uma carne sertão, que é salgada demais, e eu consumir aquilo, eu vou ter um pico de pressão arterial que pode levar a um problema sério metabólico, principalmente, né, coração. Perfeito. Se a pessoa já tem problemas de varizes, problema circulatório, só piora, porque os vasos, né, eles ficam dilatados, o coração não bombeia direito, a pessoa tem dor de cabeça, pode ter uma insuficiência, né, venosa, que leva aquela feridinha na pele, quer dizer, um monte de coisas que a gente pode prevenir quando a gente tem conhecimento, e que esse pontapé inicial com essa palestra, né, da divulgação do trabalho, mas ele não. Eu fiz questão de colocar ele na dinâmica, que aquela dinâmica é uma dinâmica para pegar percepção, né? Assim, que a gente manda a pessoa ir para um lado, porque são dois movimentos, ele tem que pensar e tem que agir. Então isso torna uma palestra mais eficaz. Verdade. Né? A gente ganha, porque o pessoal você vê que fica com um pouco de vergonha para participar. E então a gente teve ali 85%, 90% participaram da dinâmica. O pessoal ganhou com vergonha, você perdeu, mas o objetivo não era só chegar ali e ir para lá e para cá, era ouvir, né? Prestar atenção e ir para o lado que tinha que ir. E a maioria estava prestando atenção na minha voz. Verdade. Claro que assim, quando envolve, o pessoal sempre está ganhando alguma coisa, a gente torna as coisas mais, assim, importantes, né? Sim. Então a gente fez uma dinâmica que nós demos um pix simbólico, até como a gente falou, para comprar frutas e verduras, que era o objetivo central do projeto, é os cuidados com a saúde. Aí houve interesse, com o pix poderia ser até de 20 reais, mas estou ganhando alguma coisa, além de estar ganhando a promoção, né, da saúde. Então, eu tive essa ideia da dinâmica 1, claro que tem diversas outras dinâmicas, né, pela questão da experiência em palestras, mas assim, eu amo dar, né, palestra para as pessoas que mais precisam, são justamente as pessoas das nossas comunidades de Salvador. E que foi importante a gente ter um feedback. Como uma senhora que chegou agora, né, estava com a pressão muito alta, né? Qual foi a pressão dela mesmo? 19 por 11. 19 por 11. Uma pressão que, de repente, ela pode infartar, ela pode perder o rim por conta disso, e com algumas técnicas de respiração, ela saiu daqui mais saudável, com a pressão de 13 por 9. Né? 13 por 9, 14 por 9, técnica de respiração. Mas isso são conhecimentos que quando, como ela aprendeu ali, que ela tiver em casa, né, minha pressão está alta, ela já aprendeu com a pessoa que apenas ela só busca usar a respiração, se desconectar um pouco, parar para prestar atenção no corpo. Sim. Porque a respiração, ela melhora, né, a sua percepção de tudo, do espaço, do autoconhecimento, e acaba trazendo o corpo com equilíbrio. Então, a partir do momento que eu falei para ela, ela precisa respirar ali fundo 10 vezes, e aí eu com a voz um
pouco mais baixa, mais aveludada, e ela só no meio com todo o barulho no momento que estava ali. Mas ela disse assim, olha, a vida é boa. E a voz foi entrando e ela, daqui a pouco, quando eu fiz a pressão dela, 13 por 9, para quem estava de 19, né? Então, essas coisas nos alegram e trazem para a gente o verdadeiro foco daqui do Liberdade News para as comunidades. Verdade. Que é justamente a busca de qualidade de vida e saúde, levar a voz do povo, né, para os seus anseios, aquilo que a gente precisa fomentar, a melhoria do bairro, nas comunidades, porque o povo, às vezes, ele tem ali a voz, mas ele precisa de alguém que leve. Verdade. O poder público, às vezes o empresário, né, que tem muito empresário que quer fazer doação de cesta básica, mas como chegar até a quem precisa? Entendeu? Então, por isso que eu achei assim um trabalho maravilhoso do site, a ideia também de Cláudio, de vocês. Rapaz, isso aqui vai bombar e nós iremos assim chegar a muita gente em Salvador, a muita gente na Bahia. Escreva aí, sempre que eu Com certeza. E assim, para você que está nos assistindo, esse aqui é o Sidney Myron. Saímos de uma palestra muito maravilhosa agora pela manhã e atendemos a comunidade, falando sobre obesidade, falando sobre sedentarismo. E esse é o compromisso social do Liberdade News, preocupado com você, com a sua saúde, com a sua família, e queremos atingir, mas também queremos não só o Sidney, mas você que pode colaborar, participar dessa rede de amigos que quer trazer melhorias para a comunidade. Você é nosso convidado especial para fazer parte de Liberdade News. Mas Sidney, ainda no assunto, eu queria te perguntar uma coisa, meu querido. Como a gente pode estar fidelizando esse processo com o público? Porque a gente sabe que quanto mais a gente trabalhar com a comunidade, mais nós seremos um referencial aqui na região de API, Liberdade e adjacências. Então, como é que a gente pode, como é que você pensa a gente desenvolver um trabalho, essa parceria cada vez mais, para criar essa relação de fidelização, para que aqui o ambiente do Liberdade News se torne um ambiente de referência na área de saúde, por favor? Veja bem, já estamos sentando para conversar sobre esse assunto que é importante, inclusive já demos esse pontapé inicial com essa palestra que foi muito importante para as pessoas perceberem que saúde é coisa séria. O Brasil hoje ele teve um aumento de 300% de medicamento. A gente encontra aí, né, a indústria farmacêutica ganhando bilhões, trilhões, né, em um país subdesenvolvido, mas que apenas com gestos simples a gente pode trocar esses medicamentos caros, né, por alimentos saudáveis que vão equilibrar a nossa saúde. Verdade. Porque a partir do momento que a pessoa sabe que uma carne, por exemplo, uma carne de sertão, que é salgada demais, e eu consumir aquilo, eu vou ter um pico de pressão arterial que pode levar a um problema sério metabólico, principalmente, né, coração. Se a pessoa já tem problemas de varizes, problema circulatório, só piora, porque os vasos, né, ficam dilatados, o coração não bombeia direito, precisa ter dor de cabeça, pode ter uma insuficiência, né, venosa, que leva aquela feridinha na pele. Quer dizer, um monte de coisas que a gente pode prevenir quando a gente tem conhecimento. E que esse pontapé inicial com essa palestra, né,